Olá, pequenos. O rei Dário era o governante do Império Babilônico e reinava sobre muitos povos, regiões e nações. Ele tinha um amigo chamado Daniel, um homem sábio e fiel a Deus. Era a favor da justiça e sempre honesto em tudo o que fazia. Daniel era um líder escolhido por Deus para ser um dos governantes do rei na Babilônia, junto com outros líderes da nação de Israel. Daniel se destacava por sua sabedoria e fé em Deus. Por isso, era respeitado pelo rei e temido pelos seus inimigos. Mas seus inimigos não gostavam disso, pois Daniel era justo e honrado. Desse modo, eles o invejavam e queriam tirá-lo do favor do rei. Então, para conseguir isso, eles foram até o rei Dário e disseram coisas ruins de Daniel para que o rei ficasse bravo com ele. Mas Daniel era inocente. Diante das acusações, ele não se defendia, pois sabia que Deus era quem o protegeria. E assim, Deus o livrou das armadilhas que lhe foram preparadas. Mas para saber como Daniel foi livrado, assista a este conto. Era um dia normal em Babilônia, até que os inimigos de Daniel o convidaram para um banquete no Palácio Real. Estavam ali todos os grandes líderes da Babilônia, incluindo o rei Dário. Havia fartura de mantimentos, rios de vinho, música, dança e risadas. Era uma grande festa. Daniel agradeceu a honra que o rei lhe concedeu, mas disse que não poderia participar do banquete, pois não comia alimentos limpos. Daniel explicava aos convidados que seu Deus havia lhe ordenado seguir uma dieta vegetariana, sem alimentos contaminados ou misturados com outros alimentos. Daniel também disse que não bebia vinho, pois era considerado entorpecente. Daniel não queria participar da festa, pois não concordava com algumas práticas que ali aconteciam. Os líderes da Babilônia ficaram bravos com Daniel por recusar os mantimentos do rei. No entanto, o rei Dário o elogiou por sua firmeza e determinação em seguir seus princípios religiosos. Ele insistiu para que Daniel, pelo menos, participasse do banquete e bebesse vinho, mas Daniel não aceitou. Ele se retirou para sua casa, junto com seus amigos, para orar e se alimentar. Os inimigos de Daniel ficaram bravos. Para si, era humilhante que um humilde servo de Deus os desonrasse diante de todos. Eles queriam se vingar, mas esperavam o momento certo para armar a armadilha. A oportunidade surgiu quando o rei Dário completou 30 anos de reinado. Era hora de celebrar. Em grande festa no palácio, Dário anunciou uma lei para todo o seu reino, para que por 30 dias todas as orações se dirigiam a ele e a ele somente. Ninguém poderia orar a nenhum outro deus ou homem, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Esse era o decreto. E qualquer pessoa que não obedecesse seria punida, mesmo a rainha, príncipes, nobres, governadores ou ministros. A intenção era clara: tirar Daniel do favor do rei, pois sabiam que ele não se curvaria a ídolos ou autoridades, pois servia somente ao Deus verdadeiro. Daniel era um servo fiel de Deus, mas agora era testado. Deveria continuar orando a Deus, mesmo que corresse o risco de ser lançado na cova dos leões? Enquanto Daniel ponderava sobre a situação, seus inimigos riam, pois sabiam que ele não ousaria desobedecer ao decreto do rei. Passaram a noite inteira festejando, e em seus corações, Daniel era condenado. No entanto, ao amanhecer, Daniel chamou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e juntos, os 4 amigos oraram e clamaram a Deus, pedindo proteção, sabedoria e força para enfrentar a situação. Em seguida, Daniel se despediu de seus amigos e foi até o rei para lhe dizer que não se curvava às imagens de ouro. Ele era servo de Deus, não de ídolos. Daniel explicou ao rei que seu Deus era poderoso e vivo, e que não iria parar de adorá-lo. Daniel disse que sabia que o decreto real proibia que alguém orasse a qualquer deus, homem ou anjo, exceto ao próprio rei. Daniel dizia a verdade. Dário ficou furioso com Daniel, pois sabia que ele orava a Deus e agora era tarde para intervir. Tinha que cumprir a lei. Daniel não podia mais se defender. Seus amigos já haviam sido avisados e não poderiam intervir para protegê-lo. O rei Dário não queria matar Daniel, pois o valorizava por sua sabedoria e lealdade. Mas não podia recuar, pois seus inimigos estavam esperando para que punisse Daniel. Seus inimigos diziam:
Ó rei Dárius, dá a ordem, faça o decreto valer, cumpre a lei. Que o que se preparou para o rei Daniel, a quem o decreto está determinado, seja feito em sua presença. Dario, o rei, ficou muito triste, pois Daniel era um homem íntegro e justo. No entanto, ele não podia recuar. Seus inimigos pressionavam, dizendo que a lei havia sido promulgada e que Daniel não podia ser poupado, pois senão, todos os habitantes do império saberão que o rei Dario não reina. O rei ficou triste, mas sabia que não podia ir contra a lei. Daniel seria lançado na cova dos leões. Os servos do rei o levaram para lá e o selaram. No dia seguinte, o rei voltaria para selar o decreto, mas na manhã seguinte, antes do sol nascer, os servos do rei vieram correndo para o palácio real. Ó rei, Daniel foi lançado na cova. Dario ficou preocupado. Seus inimigos se alegraram, pois o plano deles estava funcionando. O rei se apressou para a cova dos leões, pois Daniel era um homem íntegro e justo. Ao chegar lá, Dario viu que a cova dos leões estava selada com o anel real. Era proibido abrir o selo, pois apenas o rei tinha poder para isso. Os servos do rei abriram o selo para Daniel, e o rei Dário desceu na cova. Ele fez isso para ver se Daniel estava morto. Dario olhou para dentro da cova e viu Daniel de joelhos diante de seus 4 amigos, orando a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram orando a Deus, mesmo com os leões famintos à sua volta. Quando o rei perguntou o que havia ali, Daniel respondeu: Ó rei, eu vos servo, o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me revelou o que harias no decreto. Portanto, enviei por ordem minha para não me curvar aos teus ídolos e me prostrar diante de outro Deus, além do meu Deus. E eis aqui, eis que em meu perigo procurei a Deus, e ele me ouviu. O rei ficou maravilhado com a coragem de Daniel. Os leões não o tocaram, e Daniel continuava orando, mesmo em meio a um perigo iminente. Daniel continuou falando para o rei, dizendo que o livramento de Deus era para toda a nação, para que soubesse que somente ele era digno de ser adorado. Dário subiu na cova. Comoveu-se ao ver a fidelidade de Daniel a Deus. O rei sabia que Daniel havia sido fiel a Deus, mesmo em meio a tantas tentações. O rei estava emocionado e mandou chamar seus oficiais para que fossem presos e lançados na cova dos leões. Dário ordenou que seus inimigos fossem punidos, pois tinham tentado matá-lo, mas Deus o livrou. Então, Dário proclamou que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel, pois era um Deus justo e fiel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da cova ilesos. Os inimigos de Daniel morreram na cova dos leões. Após Daniel ter sido libertado, o rei o convidou para o banquete real. Daniel aceitou o convite e se juntou ao rei e aos seus amigos. Daniel agradeceu a Deus por ter sido libertado e por ter protegido seus amigos. Daniel, na cova dos leões, nos ensina que devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio a tantas tentações. Deus honrará a fidelidade de Daniel. Seus inimigos planejaram mal, mas Deus transformou a situação para que Daniel fosse liberto. Deus testará sua fé, mas nunca permitirá que seja tentado além do que pode suportar. Deus sempre fará a obra de redenção em sua vida. Daniel foi fiel a Deus, mesmo quando sua vida estava em perigo, e Deus o abençoou por sua fidelidade. Deus quer que você seja fiel, mas não esqueça de orar a Deus em meio às dificuldades. Ore a Deus, pois Ele ouvirá suas preces. Daniel e seus amigos confiaram em Deus, e Deus não os desonrará. Confie em Deus e ore a Ele em meio a todas as dificuldades. Deus é a resposta para cada problema.